capítulo 8 do Evangelho de Marcos, ele traz consigo uma epígrafe. O que é epígrafe? São os títulos que são colocados pelos tradutores da Bíblia. Não faz parte do texto bíblico, não faz parte dos originais. São colocados para facilitar a leitura. A Bíblia originalmente não foi escrita em capítulos e versículos. Aqui, os primeiros manuscritos não apresentam separação de capítulos e versículos. E também não aparece no original esses títulos e subtítulos dos textos. Não aparece nada disso. Isso é colocado para facilitar a leitura, para separar em blocos de assuntos e nos facilitar a leitura. Então, aproveitando aqui o trabalho, o labor de quem preparou o texto para que a gente pudesse ler de maneira pedagógica, de maneira instrutiva, facilitada, nós temos aqui a epígrafe do capítulo 8, que coloca um título na passagem. E o título que coloca na passagem, qual é? Qual é o título que está aí na tua Bíblia? A segunda multiplicação dos pães e peixes. Então vamos lá. Se tem a segunda, é porque teve a primeira. O milagre da multiplicação dos pães é o único milagre da Bíblia que reside nos outros evangelhos. Ele é reiterado em Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de João, o Evangelho de João, é chamado de quarto evangelho. Provavelmente a maioria dos estudiosos, dos eruditos, afirmam que o primeiro evangelho a ser escrito, na cronologia, é o Evangelho de Marcos, vindo depois o Evangelho de Mateus e depois o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João é um evangelho que eles chamam de um evangelho tardio, ou seja, provavelmente João escreveu o evangelho que leva o seu nome no final do primeiro século, lá quase quando ele escreveu também o Apocalipse. Tudo bem? E o que tem aqui de interessante? Primeiro, esse milagre é um milagre que se repete em todos os evangelhos. Ora, se Deus, através do Espírito Santo, inspirou os escritores bíblicos a escreverem as histórias para o nosso ensino, para a nossa instrução, para nosso aprendizado, para a nossa edificação, se essa palavra ela serve para edificar a nossa fé, significa que se está repetido 4 vezes o milagre da multiplicação dos pães, na minha opinião, é porque isso quer dizer alguma coisa. Deus não ia fazer com que uma mensagem fosse reiterada várias vezes só para ocupar espaço ou para encher linguiça. Encher linguiça, alguém pensa até que é um adágio, mas encher linguiça é uma termo. Quem estuda letras, literatura, sabe que encher linguiça é um artifício. É um artifício literário dos romancistas, que para dar volume, para dar volume à história, não é uma coisa que a gente fala, né? Fulano tá enchendo linguiça. Encher linguiça é um artifício. É um artifício da literatura, que quando o assunto está meio ralo, quando a coisa está meio assim, ele vai lá e fica assim, enrolando para ganhar tempo. Então essa mensagem não está repetida por falta de assunto. Essa mensagem não está repetida para encher e dar volume. Não, essa mensagem está repetida porque talvez
nós temos uma fé preguiçosa. Talvez nós somos lentos demais e precisamos voltar a coisas que de repente a gente fala, isso eu já sei, essa história eu já ouvi. Você já viu quando você começa a educar um filho? Às vezes lá em casa acontece muito disso. Eu vou falar um negócio lá, uma instrução, filho, pai, mas eu já sei isso aí, pai. Mas eu vou falar lá com o Marcos Henrique e falar, pai, mas isso eu já sei. Não precisa nem dizer, ele já completa para mim. Meio que cortando o assunto e encurtando, por quê? E por que que tá? Porque talvez nós sejamos lerdos em aprender algumas coisas. E Deus resolveu falar, não, eu vou repetir para que eles não esqueçam. Agora tem outro detalhe. O capítulo 6 de Marcos fala da primeira multiplicação. E é a primeira multiplicação, primeiro milagre, que repercute em todos os evangelhos. Esta que nós lemos é a segunda multiplicação dos pães. E a segunda, ela está só no evangelho de Marcos. Ela está só aqui. Então, se é a segunda, é porque teve a primeira. E se Deus multiplicou de novo, e quando você lê a história, a segunda vez é semelhante. Já viu aquela história? Qualquer semelhança é mera coincidência. O episódio da segunda multiplicação é muito parecido. É verossimilhante ao primeiro. Há até alguns críticos. Existem algumas escolas teológicas que são os críticos. É interessante essas coisas, né? Tem uns críticos que falam, não, na verdade isso aqui é uma repetição. Não teve segunda coisa nenhuma, mas é a segunda. É a segunda. E muito parecida com a primeira. Agora aqui, se Deus operou a primeira vez, agora aqui, a situação se repete e Ele vai fazer de novo. E por que que tem a segunda? Porque Deus está tentando nos dizer, ou está nos dizendo aqui, através desse texto, que quantas vezes for necessária, Ele irá repetir o que Ele fez. Ele vai repetir quantas vezes for necessário. Ou seja, o que Deus operou na primeira vez, Ele vai fazer de novo. Nós estamos lendo a segunda multiplicação, e a segunda multiplicação nos ensina que o Senhor que fez a primeira vai fazer a segunda. E se Ele fez a segunda e foi capaz de fazer a segunda, eu também acredito que Ele pode fazer a terceira, a quarta, a quinta, a milésima, incansável vezes. Eu entendo então que a primeira foi apenas a inauguração de um processo que começou para não terminar mais. Porque o Deus que operou uma vez, opera de novo. E quantas vezes for necessário. E alguém pode dizer assim, mas essas histórias que estão na Bíblia são histórias do passado, são histórias que aconteceu lá, e hoje em dia a sociedade é outra, nós vivemos numa era moderna. Mas eu digo para você, que se Deus fez uma vez, Ele faz de novo, e quantas vezes for necessário. E é por isso que nós nessa noite estamos aqui nesse lugar, porque nós cremos que o Deus que outrora operou uma vez, é poderoso para fazer quantas vezes forem necessárias, para que a minha vida, para que a tua vida seja abençoada. A história é muito parecida com a primeira, até os erros dos discípulos são parecidos com os primeiros erros do primeiro episódio.
Lembra que na primeira vez eles falaram assim: mas o que é isso para tanta gente? Nem 200 denários são suficientes para poder atender a demanda dessas 5.000 pessoas que aqui estão. Vocês lembram disso? E agora o que acontece? Eles poderiam ter dito assim: olha, não tem pão. Olha só, naqueles dias, havendo a grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias já estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os discípulos responderam: ah, Senhor, nessa a gente não escorrega mais, nessa a gente não cai mais, nessa a gente não vacila mais, nessa a gente já aprendeu, nessa nós já estamos, pode bater que a gente vai. Jesus chamou e contou a mesma história. Olha, nós já estamos aqui há 3 dias, é idêntico à narrativa da primeira vez. Nós já estamos aqui há 3 dias, a multidão está aqui, se a gente dispensar eles de barriga vazia, eles morrem no caminho. Jesus falou a mesma coisa no capítulo de número 6. E agora os discípulos poderiam falar: nessa a gente não cai mais não, né? Porque da outra vez o Senhor operou um milagre tremendo, pegou 5 pães, pegou 2 peixes, multiplicou, encheu as bandejas nas mãos dos discípulos e alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. É isso que eles dizem? Talvez a primeira experiência de milagre não serviu para nada. Não serviu para consolidar o aprendizado. Eles viveram o milagre, mas não aprenderam com o milagre. Porque Jesus apresenta a mesma coisa, irmão. Professor, o que vai cair na prova, professor? Aí o professor vai lá e dá um exercício. 15 minutos depois aplica a prova com o mesmo exercício. Só dá umas mudadinhas nos números, assim, alguma coisa, mas o mesmo exercício. Ou você não aprendeu porque não prestou atenção, porque não fez, porque a coisa já está garantida. Mas os discípulos aqui, eles respondem assim: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? É a mesma coisa, irmão, deixa eu dizer, acorda para a realidade. Deus já operou na tua vida uma vez. Deus já estendeu a mão a você uma vez. Você já teve uma experiência poderosa com Deus. E agora você está agindo como se Deus nunca tivesse operado na tua vida. E nessa noite eu estou aqui como homem de Deus. A situação é a mesma, o dilema é o mesmo, o problema é o mesmo, o Deus é o mesmo, o Cristo é o mesmo. E Ele te colocou na mesma situação. E qual é a tua resposta? Tua resposta é: Senhor, eu não sei, eu não vou dar, eu vou morrer, não vai dar certo, vai afundar. E eu estou aqui para dizer: o Cristo é o mesmo, a situação é a mesma, e Ele já operou uma vez e vai fazer de novo, para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. É a mesma coisa. Você já passou por isso antes. Você já viveu isso antes. Você já enfrentou esse problema antes. Você viu Deus operar com os seus próprios olhos. Você viveu uma experiência extraordinária antes. E agora nós estamos diante da mesma situação. Parece que é o reprise do mesmo filme. Porque com base no que a gente viveu com Deus, já dá para saber mais ou menos o que Ele vai fazer. É por isso que o crente maduro,
É por isso que o cristão maduro, que tem experiência com Deus, ele pode aconselhar o novo convertido, que está passando por uma situação, eu passei por isso. Fica firme, olha para Jesus, que vai dar tudo certo. Por quê? Porque eu já vivi, eu já passei, eu já atravessei por essas águas uma vez na minha vida. Mas agora a história se repete. E quando a história se repete, o que a gente entende? Que o que eles deveriam ter aprendido na primeira história, não aprendeu. O que fica exposto, o que fica esviscerado diante de todos nós aqui nessa noite, que o que eles deveriam ter aprendido não aprendeu. O que eles deveriam ter absorvido não absorveu. E agora? E agora vai ter que viver de novo. Vai ter que repetir de novo. Para aprender. Para aprender. Não, eu não tenho como dizer, pastor, eu superei um grande problema no passado. Será que esse problema nunca mais vai acontecer? Deus me livre, pastor, de passar pelo que eu passei novamente. No começo do ano, quando voltou a pandemia, eu falei, Senhor, não deixa fechar a igreja de novo, não. Foi muito duro a primeira vez. Senhor, eu me programei mentalmente para não fechar a igreja. Eu não aceitava. Na minha cabeça, eu falei, não pode acontecer isso de novo. Eu negava, eu falo sinceramente para vocês. E aí, veio a lei de novo, e lembram que um pouquinho antes, o próprio governador declarou a igreja como essencial, e eu falei, estamos livres. Estamos livres, vai dar para continuar. E aí quando de repente, acontece de novo. E Deus está no controle de tudo. E o Deus que deu vitória na primeira situação. Por isso que Hebreus fala, Jesus Cristo é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo Cristo da primeira vez, vai te ajudar de novo hoje. Se tiver que viver de novo, talvez eu não queira viver. Mas se ele entender que precisa, louvado seja Deus. Agora olha aqui, ordenou a multidão que se assentasse, mesma história. Se você vai ler, esses pontos se repetem na primeira. Pediu para o povo sentar, ordenou que sentasse. Pegou os 7 pães, agora era 7. No outro era 2. Mas é mesmíssima coisa. Eram 5, agora é 7. Pega os 7 pães, dá graças. Louvado seja Deus. Partiu, deu aos discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-no diante da multidão. A mesma coisa. A mesma coisa. E por que a mesma coisa? Porque aprendizado é a pedagogia de Deus. Você precisa aceitar o que Deus está fazendo. É o processo de Deus. Tinham também os peixinhos, ordenou que também pusessem diante, comeram e saciaram-se os pedaços que sobraram, e levantaram-se 7 cestos. Sobrou, deu e sobrou. Da primeira vez também deu e sobrou. E da segunda vez deu e sobrou. E por que você está com medo? Por que você ainda está duvidando? Por que você está arredio? Levanta a cabeça. Continua louvando a Deus. O Senhor é fiel. Louvado seja Deus. O Deus que operou lá atrás é o Deus que opera no presente, e é o Deus que está te esperando lá na frente com milagre para fazer na tua vida também. E os
despediu-os. Louvado seja o nome do Senhor. A essência da mensagem nessa noite é esta: que muitas vezes o Senhor vai permitir que nós revivamos situações, problemas, lutas, voltarão novamente. Louvado seja Deus. E no momento em que esses problemas idênticos voltarem a bater a tua porta, tão somente abra o teu coração. Perceba que quando Jesus fala assim: a multidão está aqui com fome, precisamos dar de comer para eles, eles não podem voltar de barriga vazia para casa, e os discípulos incorrem no mesmo erro, na mesma incredulidade. Entretanto, Jesus não fala, mas vocês são difíceis. Jesus não para dar bronca neles. Vocês são difíceis mesmo, hein? Vocês são lerdo mesmo, hein? Vocês são, meu Deus, vou ter que fazer tudo de... Não. Jesus opera a segunda vez como se fosse a primeira. A segunda vez acontece como se fosse a primeira. E é esta beleza do Evangelho de Cristo. Esta é a grandeza do Evangelho de Jesus. É que Deus sempre vai estar disposto a realizar em nós. Fala: Senhor, eu preciso da tua bênção, Senhor. Senhor, eu preciso dessa vitória, Senhor. Senhor, eu estou desempregado de novo, Senhor, e eu preciso de uma porta. Senhor, eu estou enfermo de novo, Senhor, e eu preciso de uma cura. Senhor, e o Senhor vai fazer de novo. E eu falo isso como homem de Deus aqui nessa casa. Seja quantas vezes for necessária, seja quantas vezes for, esse Deus que você serve jamais te abandonará, e você sempre vai poder contar com o agir poderoso do seu poder, da sua mão, na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua história.